Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus a todos. Hoje é domingo pela manhã e possivelmente estranho para todos nós que vivemos a comunhão, nós que fomos chamados por Deus para vivermos juntos, uns aos outros, são os mandamentos recíprocos da palavra de Deus, mas nós estamos vivendo uma época diferente. Hoje nós temos um culto diferente, uma escola bíblica diferente. Mas acredito que também é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos reavaliar a nossa vida de igreja, reavaliar a nossa fé. Eu convido você para a oração e queria convidar que você e a tua família reunida aí na sua casa, compartilhando e participando pela internet do nosso culto, que você pudesse interagir com a gente. Que quando a gente fosse cantar, que você convidasse os seus filhos, sua esposa, que vocês pudessem cantar juntos, porque isso é agradável ao Senhor. É um desafio para todos nós. Então vamos orar. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos pela Tua palavra que sempre veio a cada um de nós. E a Tua palavra, Senhor, ela é sempre acompanhada de promessa. Nós somos um povo que vivemos por aquilo que o Senhor fala. Nós não vivemos pelo que os governantes falam. Nós não vivemos, ó Deus, pelas palavras dos homens. A nossa vida, Senhor, ela é guiada pela Tua promessa. O Teu Filho nos falou isso. O nosso Salvador deixou isso bem claro. Que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus o Pai. E o que sai da boca de Deus o Pai é promessa. Nós somos um povo que vivemos de promessa. E a promessa que paira sobre a nossa vida é que quando 2 ou 3 pessoas reunidas estão em Teu nome, o Senhor está presente. E ali há uma igreja. Hoje há uma igreja em cada casa. Hoje há uma igreja, Senhor, reunida nas casas. A igreja não é o prédio na José de Alencar. A igreja não é o culto público, a igreja é 2 ou 3 pessoas reunidas no Teu nome. E hoje tem um povo reunido no Teu nome. Tem 2 ou 3 pessoas que estão em volta de Ti. Ali há uma igreja. Ali há uma promessa que paira sobre nós. Seja conosco, nos dê a Tua palavra e aceita o culto que queremos Te prestar nessa manhã. Oramos assim pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ler um texto que está no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7. Eu vou ler do versículo 12 até o 14. Esse é o texto mais lido pelos pastores e pelas igrejas nos dias de hoje. E boa parte das pessoas que estão lendo esse texto estão lendo assim, sem contexto, de forma errada, pensando na epidemia ou na pandemia, levando para a área do apocalíptico, mas não tem nada disso. Ele foi escrito e foi um texto que chegou a palavra de Deus a Salomão quando ele dedicou o templo. Nós estamos vivendo um culto com o templo fechado. Mas essa foi uma fala de Deus para quando um templo foi aberto, o templo de Salomão. E diz assim o verso de número 12. O Senhor lhe apareceu, ou seja, ele apareceu para Salomão de noite, e a ele o Senhor disse: ouvi a sua oração, e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Foi uma promessa para Salomão, no contexto específico de quando o templo de Salomão foi aberto. Nós hoje vivemos uma nova realidade, a realidade de um templo fechado, de um prédio fechado. Mas o princípio que está aqui continua o mesmo. O povo de Deus, a vida deles não é explicada por vírus, a vida do povo de Deus não é explicada por aquilo que acontece no mundo. A vida do povo de Deus é explicada
pelo próprio Deus. Deus disse para Salomão: se eu enviar uma praga, se por um acaso eu fizer alguma coisa, e o meu povo clamar, o meu povo deixar os seus maus caminhos, o meu povo dobrar os joelhos, se o meu povo orar, eu vou ouvir a oração deles do céu e eu vou sarar a terra. Esse é um texto da palavra de Deus para essa manhã. E eu gostaria de convidar você para cantar. Nós vamos cantar que o nosso Deus é soberano. E quem sabe não é hora de você ensinar ao seu filho que igreja é aí na tua casa. Que quando a gente reúne-se lá no endereço na José de Alencar, é apenas um tempo onde a comunidade congrega, onde nós estamos ali para abençoar uns aos outros. Mas que igreja é isso aí? Então você pode chamar o teu filho, tua esposa e cantar junto com a gente. Vamos cantar? O nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina de antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina de antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina de antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina de antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. A gente não sabe o que vem por aí. Algumas coisas nós podemos saber. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Disso nós temos certeza. Nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos o que tem por detrás desse sistema, daquilo que está acontecendo por causa do coronavírus. Mas uma coisa Jesus sempre falou para a sua igreja, mais de 400 vezes no Novo Testamento. Mais de 400 vezes Jesus olhou para os seus discípulos, para a sua igreja e disse uma palavra muito simples: não tenham medo, não temas,
Não temos. O medo começa no jardim. E a criatura que disseminou o medo no nosso coração foi a serpente. Nós vivemos hoje um estado de medo. Mas se você é discípulo de Jesus, se você é a igreja de Jesus, não temas. Seja o que for. Eu não temerei. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo e da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo e da batalha não fugirei. O Senhor é meu abrigo. Confio na promessa de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, e não na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo o nome, seu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Seu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Confio na palavra de quem me guiou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo o nome, seu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Seu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Amém, amém. Antes de ler a palavra de Deus nessa manhã, eu queria passar um pequeno vídeo que retrata muito bem qual é o grande perigo que a pandemia mundial teme, né? Qual é a característica dele principal. E é disso que o mundo todo tem medo, é disso aí, dessa característica do vírus, do coronavírus, do Covid-19, onde as pessoas ficam apavoradas, que é a sua facilidade de disseminação. Então esse é um pequeno vídeo que você vai ver agora e logo em seguida nós estaremos lendo a palavra de Deus. Você já pode abrir a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, capítulo 39. Nós vamos ler de 1 a 5 e depois o verso de número 23. Antes de ler a Bíblia Sagrada, um pequeno vídeo para você compreender qual é o grande temor das nações em relação ao Covid-19.
até o dia 12 de março, 51 mil casos no mundo todo de Covid-19. Se você percebeu o vídeo, o grande perigo é a disseminação, como a contaminação é assim acelerada de uma forma tão rápida, por isso, de alguma forma, o temor mundial, por isso foi considerado pandemia. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis e olhar um pouco para a vida de José, E olhando para a vida de José, é um convite que eu te faço nessa manhã para colocar a sua confiança em Deus. E também perceber que, embora seja uma pandemia, uma crise mundial, é possível alguém prosperar em tempo de crise. E a gente vai ver isso na vida de José. Gênesis 39, de 1 a 5, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, o oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa dos egípcios por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Agora eu também te convido a ler o verso de número 23, do capítulo 39, que diz assim: O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A igreja conhece muito bem a história de José, um dos filhos de Jacó. José, ele é o filho preferido de Jacó. E não é apenas o filho preferido de Jacó, aquele que ganha os melhores presentes, a melhor roupa. José, ele é alguém que sonha. José, ele é um sonhador. E um dia ele reparte com o pai dele, com os seus irmãos e com toda a sua família, que ele teve um sonho. E o sonho que José teve é que todos iriam se curvar diante dele. Que todos um dia se prostrariam diante dele. Isso desagradou muito a família de Jacó, ao próprio Jacó, e desagradou a tanto, mas tanto que os irmãos passaram a odiar a José. E porque o odiavam, tentaram matá-lo. Nós já sabemos disso. Mas por algum motivo lá, por consciência pesada, por não querer carregar a morte do irmão, o sangue do irmão nas mãos, eles decidiram vender José a uma caravana de ismaelitas que passava, uma caravana de escravo, e que estava a caminho do Egito. José é vendido para o Egito como escravo. E lá no Egito, a gente já sabe, a partir do capítulo 41, que José prosperou muito. Ele se casou com uma egípcia, e quando ele tem um dos seus filhos, ele coloca o nome de nenhum desses seus filhos de Efraim. E Efraim significa, o nome Efraim significa Deus me fez prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Efraim. José teve um filho. E quando tem esse filho, ele traz uma mensagem no nome do filho. Deus me fez prosperar numa terra até aqui onde eu tenho sofrido. É claro que ninguém precisa se esforçar e se esforçar muito para saber que esse ano de 2020 não vai ser fácil para nenhum de nós. Tudo indica que não vai ser um ano muito fácil, que na verdade vai ser um ano difícil para a igreja, um ano difícil para o povo brasileiro. E nós vivemos essa dificuldade desde o final do ano passado, desde janeiro. Tudo indica que realmente nós teremos um ano de recomeço, que nós teremos que repensar a nossa fé, repensar a nossa vida como igreja, porque a coisa não está fácil, a coisa está feia. E a grande verdade é que nada indica que vai melhorar a curto prazo. Me parece assim que tudo indica que, na verdade, as coisas ficarão um pouco mais difíceis. E hoje de manhã, eu gostaria muito que, ao invés de você cair num desânimo, de ficar
com medo, de ficar preocupado, ansioso, que a gente pudesse olhar para a vida de José e perceber que José é alguém que prosperou quando tudo ia mal. Tudo ia mal na vida de José, mas a Bíblia Sagrada, por mais de uma vez, diz aqui que o Senhor estava com José e ele prosperava. José prosperava num tempo de crise, José prosperava num tempo de fome, José prosperava num tempo de escassez. Então está claro para a gente que o que faz a gente prosperar e bem na vida não é a crise, não é a escassez, mas é a mão do Senhor sobre a nossa vida. José prosperou, e como prosperou? O José, por exemplo, ele sai de escravo ismaelita para mordomo da casa do Potifar. O José, ele sai de presidiário de uma prisão egípcia para governador do Egito. Ele prosperou. E como é que José prosperou? José prosperou por aquilo que aconteceu na vida dele, pelos fatos, circunstâncias que estiveram presentes na vida dele. Era normal ser escravo, era normal ser um presidiário, mas mesmo sendo escravo, mesmo sendo um presidiário, José foi usado por Deus, abençoou a casa de Potifar, foi instrumento de Deus para abençoar todo o povo egípcio e as nações que estavam ali. Ele foi usado por Deus para matar a fome de outras nações. Então não apenas os egípcios foram salvos, porque Deus estava com José e abençoava o José. As nações vizinhas também receberam das bênçãos que Deus abençoou a vida deles e abençoou por meio de José. No meio desse processo de crise, de escravidão, nós olhamos para a vida de José. Ele não negocia os seus valores? O que pode acontecer com a gente num tempo desse aqui? O José não negociou as suas crenças? Ele não abriu mão da sua fé? José, ele por mais de uma vez teve a oportunidade de abrir mão da sua moral, mas ele não abriu mão da sua moral. José não negociou o caráter que tinha diante da crise, da dificuldade que enfrentava. Na verdade, José, quando tem um filho, ele diz Efraim. Eu, na verdade, prosperei no tempo mais difícil da minha vida, eu prosperei. Então, se tem alguém pensando assim e dizendo, olha, eu estou vivendo um tempo muito difícil, eu estou dizendo José, num tempo muito difícil, num tempo de crise, José é alguém que prosperou. Então, nesse tempo de luta, nesse tempo de prova, de tribulação, de crise, por causa do Covid-19, ele também pode ser o melhor momento da nossa vida. Depende de perspectiva. No momento de crise, como nós estamos vivendo, de pandemia, que a igreja é chamada para ser luz, referencial para aqueles que estão em trevas. A gente é chamado para ser o sal da terra, para deixar um ambiente um pouco melhor. É num ambiente de crise, de pandemia, é nesses momentos, por exemplo, que nós definimos quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos. Paira sobre a nossa cabeça que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. Quando a coisa está fácil, é muito fácil ser igreja. Quando a coisa está fácil, é muito fácil a gente falar que tem fé. Quando não tem nenhuma dificuldade, é muito fácil a gente dizer que segue a Cristo, que é discípulo de Jesus. Mas a grande verdade também é que quando a coisa está fácil, nós temos uma tendência de andar nos dois mundos. Quando a coisa está fácil, nós temos uma tendência de andar dos dois lados. Essa é uma coisa que não é possível hoje para a igreja nessa época que nós estamos vivendo. Não é possível, por exemplo, numa época de crise que nem nós estamos, a gente andar dos dois lados, não é? Agora chegou a hora da gente definir quem é que nós somos, na verdade, quem nós somos. Diante de uma pandemia, dessa insegurança mundial, a gente vai continuar dizendo que nós cremos em Deus, que a nossa esperança está nele, que a nossa vida é guiada pela palavra dele, não pela crise que está presente. Porque não adianta falar que você crê em Deus, mas na prática, no dia a dia, o seu comportamento, a tua vida, fosse de alguém que não cresce em Deus.
Os teus atos não podem desmentir o que você fala com a tua boca. Nessa época de crise, numa época de dificuldade, isso não é possível. Você vai ter que escolher um dos lados. A que família você pertence? Se você é discípulo de Jesus ou não é discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas eu estou dizendo que vai ser um tempo que nós vamos dizer que nós somos de verdade, a quem nós pertencemos, quem é que está no controle da nossa vida, quem é que manda, na verdade, em nós. Deus abençoou José no tempo de crise. E por que Deus abençoou José? Porque José foi o que foi. E por que José foi o homem que foi? Por que ele prosperou num tempo de crise mundial? Por que Deus o abençoou onde o mundo todo vivia uma crise sem tamanho? A crise na época não era Covid-19, a crise na época era a falta de alimento, que é muito pior. Uma pessoa que pega o vírus Covid-19 fica em casa. A fome, não adianta a geografia. Se você não tiver alimento, é questão de dias para morrer. Então a crise na época de José, que as nações viviam, era uma crise de escassez de alimento, que é muito pior do que o Covid-19. E a Bíblia Sagrada diz que Deus abençoou José, que ele prosperou num tempo de crise. E por que José prosperou? Eu tenho pelo menos 2 motivos para te falar. Um dos motivos pelos quais José prosperou é que José era um homem que tinha sonhos. Gente que tem sonho tem projeto. A gente precisa de sonhos por um motivo muito simples. Ninguém transita, ninguém passa pelo meio de uma crise. Ninguém vive ela, transita no meio de uma crise com saúde, se não tem ao que se agarrar. Se não tem uma âncora pessoal, agarrada em alguma coisa. Todos nós precisamos nos agarrar em alguma coisa. Todos nós precisamos estar com a mão firme em alguma coisa numa época de crise, senão a gente não passa por ela com saúde. E acredito que muita gente que se diz discípulo de Jesus, que é crente, que é salvo, não vai passar por essa pandemia com saúde. Porque não tem sonho, porque não tem projeto, não tem um objetivo próprio na própria vida. E gente que não tem objetivo, gente que não tem sonho, é jogado de um lado para o outro, para lá e para cá. É gente que vai para um lado porque a circunstância está assim, jogado para o outro porque a circunstância está do outro jeito, e não vai. José, com 17 anos de idade, tinha sonho. E quem não tem sonho, quem não tem projeto, quem não tem um objetivo na vida, não tem a que se agarrar e também não prospera. Não sabe pelo que está vivendo. José sabia pelo que vivia. José, por que você está vivendo? Por que você está transitando com saúde no meio da crise? Ele diria, porque eu sonhei. Eu tenho um sonho. E tem muita gente que não está vivendo porque não tem projeto e não tem sonho. Não tem norte. Não tem uma âncora da alma agarrada em alguma coisa. E aí vai vivendo. Na verdade, vai existindo. Quando nós falamos de prosperidade, aos olhos do mundo, ser próspero é ter fortuna, é ter dinheiro, é ser poderoso. Mas na Bíblia Sagrada, alguém que é próspero é alguém que está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. É alguém próspero na Bíblia, é alguém que Deus chamou para um propósito, deu sonho para essa pessoa, e ela está se agarrada a isso e está vivendo em torno disso. Então ela é próspera. José foi criado para um propósito. E Deus fala para ele, por meio de um sonho, qual é o propósito que Deus tem para a vida dele. E o José, enquanto transita pela crise, ele vai e fica dizendo para si mesmo, eu vou ser uma pessoa que tem um papel importante na vida da minha família. Deus me mostrou que eu vou ter um papel importante aqui na terra, eu tenho um propósito de vida.
E porque José tem um propósito, ele tem um norte, ele tem uma âncora lançada num sonho, num projeto de vida, numa circunstância assim pessoal, quando uma mulher se aproxima dele com desejos impuros, ele consegue dizer não. José, como tem sonho a que se agarrar, quando as dores chegou, quando a circunstância difícil chegou, ele sabe para onde que ele está indo. Ele não sucumbe à circunstância que está vivendo. Ele não sucumbe, por exemplo, às pressões religiosas da sua época. Alguém chega com proposta de moralidade e ele diz, eu não posso. Deus me chamou para um propósito, Deus me deu um sonho. Eu tenho um papel importante para cumprir nesse mundo aqui, no meio da minha família. As dores chegou, ele disse para as dores, você não vai ser mais forte do que eu, você vai passar, porque Deus me chamou para um propósito. Deus me deu um sonho, estou agarrado a esse sonho aqui, eu não posso. Minha vida existe por um propósito maior. Eu sei para que existo. Eu sei o motivo pelo qual eu vivo. Irmãos, ninguém vive, ninguém prospera e nem vive. Ninguém aguenta as pressões desse mundo se não tiver uma estaca fincada em algum lugar. Se não tiver uma âncora da parte de Deus jogada em algum lugar. A gente poderia perguntar para José, José, o que é que você tem? Ele ia dizer, eu tenho um sonho. Deus um dia perguntou para Davi, Davi, o que é que você tem? Ele falou, eu tenho uma funda e nem pedra ainda eu tenho, mas eu providencio. Deus um dia perguntou para Moisés, Moisés, o que é que você tem? Eu tenho um cajado. E o Senhor disse, serve. Isso aí serve para cumprir o propósito que eu tenho para você na sua vida. Numa falta de alimento, Jesus pergunta aos discípulos, o que é que vocês têm? Ele disse, nós não temos nada, mas tem um menino aí que tem 2 peixes e 5 pães. Jesus falou, bom, dá. Serve. Isso que você tem, serve. José disse, eu tenho um sonho. Então eu sei para o motivo pelo qual eu existo. Isso quer dizer que a gente não pode viver a vida toda achando que a gente existe para trabalhar, para comer, para beber, para criar família, envelhecer. Irmãos, a vida é mais do que isso. A existência nossa, ela própria já diz para a gente que nós existimos para algo maior, para um propósito maior. Há uma contribuição pessoal de cada um de nós para esse mundo aqui. Não existe um pastor que vai prosperar se não tiver sonho. Não existe um pai de família que vai prosperar se não tiver sonho, se não tiver um projeto, se não tiver a âncora dada por Deus jogada em algum lugar. Não existe igreja que vai prosperar se ela não tiver um sonho. Então, se tem uma coisa que eu posso pedir pela Igreja de Jesus aqui em Franca, nos dias de hoje, Senhor, nos dê sonho. Você está vivendo uma pandemia, dobra o teu joelho e fala assim, Senhor, me dê um sonho vindo da tua parte, me dê um projeto, me dê uma percepção da tua vontade, me dê um lugar para me fincar uma estaca, para poder passar por essa crise de coronavírus com saúde. Você está aí só tocando a vida mesmo? Assim de verdade, olha para a tua existência e se pergunte assim, qual é o seu sonho? Na verdade, você existe para qual propósito? Deus te deu um propósito de existência, Deus te deu um sonho. Você tem uma estaca de Deus que você fincou e disse, essa estaca não vai sair daqui porque foi Deus que me deu. Nós estamos vivendo sim um tempo de crise. O decreto do prefeito da nossa cidade deixou isso muito bem claro. Agora, nesse tempo de crise, você está apoiado em quê? Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Deus prosperava José. E por que Deus prosperava José? Porque a vida de José estava alinhada com a vontade de Deus. A vida de José estava alinhada com o sonho que Deus deu para José. A vida de José estava alinhada com o propósito de vida que Deus tinha dado para ele. Você já percebeu? Tira a crise. Boa parte do povo de Deus, a vida dele só dá errada. E por que a vida do povo de Deus só dá errado?
Porque eles estão vivendo a vida na contramão daquilo que Deus pediu. A vida do povo de Deus, na sua maioria parte, só dá errado. E por que dá errado? Porque não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, estão na contramão daquilo que Deus pediu. Agora pensa comigo, como é que Deus vai abençoar alguma coisa que está na contramão da vontade dele? Bom, não tem jeito. Como é que Deus vai abençoar um negócio que está na contramão da vontade dele? Como é que Deus vai abençoar um pai de família, uma mãe de família? Como é que Deus vai abençoar um jovem se a vida que está levando, se os rumos que está dando para a vida, está na contramão daquilo que Deus pediu para ele? Não tem como. Como é que Deus vai abençoar alguma coisa assim? Como é que Deus vai abençoar uma coisa que te afasta dele? Deus não vai fazer isso. Como é que Deus vai abençoar uma família que não coloca ele, o Senhor, como prioridade dela? Que tem mundo particular, sonhos particulares. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa se para essa pessoa o Senhor não é prioridade? Irmãos, em tempo de crise nós somos testados, sim. Em tempo de crise a sua fé vai ser testada. A minha fé está sendo testada. Mas somente um propósito, uma meta ligada com a vontade de Deus faz a gente transitar pela crise com saúde e prósperos. Só assim. Só um sonho ligado com a vontade de Deus faz a gente transitar pela crise. E com saúde e no meio dela prosperar. Há muitas pessoas que não realizam nada, porque apenas vivem. Tem um monte de gente que não produz nada, porque apenas existe. Tem um monte de gente que não frutifica nada, porque está só existindo. Só existindo. A crise vai passar uma hora dessa. E o que vai permanecer? Por exemplo, quem é que vai ser você e a tua casa depois da crise? Sabe o que vai permanecer? Já estou te adiantando. Aquilo que você viveu e construiu em tempo de crise. É isso que vai permanecer. O sonho que você tem em tempo de crise permanece. A forma como você passou pela crise vai permanecer. Os sonhos que nós tivemos em tempo de pandemia vai permanecer depois da crise. A grande verdade é que a vida toda nós tivemos grandes possibilidades, mas muitas possibilidades de cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. De cumprir o propósito de Deus para a nossa vida em tempo assim muito bom. Mas a gente abandonou Deus. Toda vez que teve uma crise nacional, é porque o povo se afastou de Deus. Eles fingiam que era crente. Era gente mascarado. Que tinha uma face de crente, mas que na vida de segunda a sábado não tinha nada de crente, nada de cristão no jeito de viver a vida. E chega uma hora que Deus fala assim, basta. Chega uma hora que o Senhor vem, se levanta e diz, eu não vou permitir que as coisas continuem assim. Então nós temos grandes possibilidades de cumprir os propósitos de Deus, a gente tem grandes possibilidades de servir a Deus, de prosperar em tempo de crise. Como é que eu posso servir a Deus, pastor, num tempo de crise? Você não tem casa? E se você chamar uma família da igreja para dizer, irmãos, vem para cultuar comigo, tomando todos os cuidados possíveis? Você já percebeu que até hoje você não abriu a tua casa para um pequeno grupo? E agora você está sendo obrigado pelo governo a ficar confinado na sua casa. Mas quantas vezes você teve possibilidade de abrir a tua casa para que a igreja se reunisse lá? E agora você está confinado e tem que ser igreja aí na tua casa. E sabe por que você não abria a sua casa? Porque estava em crise. Porque imagina, tem lanchinho, custa dinheiro. Não, agora você está em crise. Agora você está sem a comunhão do povo de Deus. Você que não abriu a sua casa quando podia abrir a sua casa, agora está com a porta fechada porque mandaram.
Peraí, você nunca gostou de ensinar? Bom, agora você vai ter que ensinar os seus filhos. Não tem sala de EBD, por enquanto. Você que nunca assumiu o papel de ensinar os seus filhos e deixou tudo por conta da EBD, agora você precisa começar a ensinar os seus filhos aí na sua casa. Você que nunca se interessou por liderar um grupo pequeno, agora vai ter que liderar a tua casa se quiser continuar dizendo que é cristão. Não vai mais poder ser omisso. Vai ter que responder a Deus por que não está liderando. Mas agora é obrigado a liderar. Ou não vai ter culto na tua casa. Não vai ter leitura de Bíblia, não vai ter oração, não vai ter nada na tua casa. A gente sempre teve muitas oportunidades que Deus nos deu, irmãos. Tem uma coisa que a gente sempre pôde fazer como povo de Deus, que é abençoar a vida das pessoas. José, quando era governador do Egito, recebeu seus irmãos, você conhece muito bem a história. E os irmãos de José, com medo por aquilo que fizeram com José, houve uma fala de José. José disse assim para os seus irmãos, porque já era governador do Egito, e os irmãos realmente se dobraram diante dele, como o sonho que Deus tinha dado para ele. José não pensa em vingança, não tem o coração amargurado. Na verdade, ele diz assim: hoje eu entendo muito bem, porque eu passei pelo que passei. Eu passei pelo que passei porque Deus tinha propósito na minha vida. Eu passei pelo que passei porque Deus me deu um sonho. E por que você passou pelo que passou, José? Eu passei pelo que passei para ser uma bênção, para abençoar vidas. Eu hoje posso abençoar minha família, eu hoje posso abençoar pessoas que eu nem conheço. Deus me usou para abençoar minha casa, Deus me usou para abençoar pessoas que eu jamais vi. E gente que vive a vida pensando em ser uma bênção para os outros, ela vai passar pela crise com saúde e vai prosperar. Meu irmão, você pode não ter tido um sonho que nem José. Deus possivelmente não te deu um sonho de você ser governador do Egito. Possivelmente não. Mas o propósito é o mesmo. No livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 23, tem uma hora que Daniel vem e diz assim: os que levaram pessoas à justiça, ou seja, a Cristo, aqueles que levaram pessoas a Cristo, serão estrelas no céu, que nunca se apagarão. Isso é extraordinário. Ao invés da gente fazer parte da pandemia, a gente poder abençoar a vida de pessoas. Você sabia que abençoar a vida dos outros é uma razão para viver? E Deus vai prosperar a gente porque a gente quer ser bênção. Então, não tenha medo da crise. Não precisa, não tenha medo da dificuldade que está aí. Se você é uma pessoa consagrada a Deus, se você é uma pessoa dedicada à obra de Cristo, você vai prosperar. Com certeza você vai se dar bem nessa crise, você vai ter sonho da parte de Deus. Você vai poder dizer o que o salmista diz no Salmo 37. O salmista no Salmo 37 diz assim: coloque a sua esperança no Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Tudo. Agora, só para encerrar, uma última fala. Além de você ter um sonho, um propósito, um motivo pelo qual jogar a sua estaca, eu gostaria de te dar uma última fala ainda. Não guarde rancor, mágoa. Existem muitos matadores de sonhos. Os irmãos de José intentaram o mal contra José. E o José podia estar magoado, José podia guardar sim rancor, podia estar rancoroso, mas ele disse: Deus me usou. Deus me usou. Então, se a gente quer ir adiante, se a gente quer prosperar em tempo de crise, não fica mordendo a isca do ressentimento, da mágoa. Nós não podemos passar pela crise guardando essas coisas no coração. A vida sempre vai deixar diante de nós uma escolha. Você está aí magoado, vai ficar ressentido até quando?
Os irmãos de José odiavam a José. Os irmãos de José queriam matá-lo. Os irmãos de José venderam ele como escravo. José tinha todas as razões do mundo para estar chateado, magoado, ressentido. Mas se estivesse assim, não teria vivido o que viveu. Ele não seria importante para a família dele, não seria importante para o país dele. Então, quanta gente hoje caindo em problemas, em vícios, perdendo a vida, perdendo a sua própria identidade, sabe por quê? Por causa de problemas familiares, por causa de mágoa, de ressentimento, problema financeiro. Olha para José. Ele não deixou a mágoa guiar a vida dele. E tem muita gente aproveitando que a gente tem que se manter em casa para poder... É uma oportunidade de deixar as pessoas que não gostam, que estão ressentidas, longe dela. A gente só vai prosperar em tempo de crise, cumprindo os propósitos de Deus. A gente só vai vencer se a gente for livre. Tem um monte de gente paralisada na memória, nas lembranças. Gente que carrega fardo, um peso diabólico nas costas, ressentimento, isca diabólica, satânica, para não deixar a gente caminhar e nem prosperar num tempo de crise. Estou dizendo que a pessoa que está magoada não tem razão. Estou dizendo para não morder a isca que o diabo colocou. Para não ficar com a vida travada, presa lá atrás, em ressentimento. Quase sempre, quando eu peço para algumas pessoas orar, elas não oram. Antes com fulano de tal, ela não anda. Eu não gosto daquela pessoa, pastor. A gente só gosta de andar com quem a gente gosta. Só quer andar com as pessoas que eu gosto. Está na hora, irmãos, da gente esquecer as feridas. Tem um monte de gente que não quer curar suas feridas. Tem um monte de gente querendo continuar com raiva. Tem um monte de gente que mesmo numa pandemia, numa crise, que quer continuar magoado. E por que quer continuar assim? Não vai num grupo de oração, não participa de nada, quer se manter ressentido. José podia estar magoado, ressentido. Mas isso não guiou a vida dele. Ele disse, Deus me usou. Como é que a gente prospera em tempo de crise? Dizendo, Deus está me usando num tempo desse. Você quer ir adiante, quer prosperar num tempo de crise? Não morda a isca do ressentimento. Não apenas tenha sonho, uma estaca dada por Deus para você se segurar em algum momento, mas assim, olha, não guarda ressentimento não. Está na hora da gente vencer esse ressentimento, essas mágoas. Está na hora, irmãos. Daquilo que os irmãos de José tentaram contra José, está na memória de José. Mas a gente não prospera assim, carregando fardo. A gente não anda carregando o peso que os outros colocou nas nossas costas. Não faça isso. Em nome de Jesus. Se dá uma crise, vai te arrebentar. Você não tem âncora espiritual, sonho dado por Deus, propósito de vida, você vai ter dificuldade de passar com saúde nesse tempo. Peça a Deus hoje sonhos. Para sua família, para você. Peça a Deus sonho. Você está magoado ainda, mesmo vivendo um tempo desse? Está ressentido? O único prejudicado é você mesmo. Único. Você bebe o veneno e acha que o outro é que vai morrer, o outro que vai ficar doente. É possível, irmãos, prosperar em tempo de crise. Como? Sabendo, dizendo assim, Deus me usa. Eu quero ser uma ponte no deserto. Eu quero ser um farol. E eu quero fazer diferença nesse mundo. Eu quero ser a luz dele. Eu quero ser referencial. Eu não vou participar da multidão com medo. Eu quero ser aquele que serve como referencial, porque o Senhor disse que nós somos a luz do mundo. É possível prosperar. Está todo mundo dizendo que vai quebrar, que as coisas vão acontecer, mas o povo de Deus pode prosperar. Porque o que prospera a gente não é o mercado financeiro, o que prospera a gente em tudo, é a mão de Deus sobre a nossa cabeça. E a mão de Deus está sobre a nossa cabeça quando nós estamos caminhando na direção da vontade de Deus, de cumprir o motivo pelo qual Ele nos colocou nesse mundo. O Senhor já nos falou isso por meio de um sonho. Então, a sua fé possivelmente está sendo provada. Tem um cântico que nós cantamos que diz assim, toda vez que a minha fé é provada. É um tempo, uma oportunidade para a gente crescer.
Vamos cantar? Eu, você, Paulo, Emerson e a sua família. Vamos cantar? Israel, Camila, vamos cantar junto. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém. Apenas um aviso, o decreto do prefeito ele vai até o dia 27, até na próxima sexta-feira, se eu não me engano. Nós não sabemos se vai haver outro decreto ou não, mas aquela instrução pastoral ela é válida. Se por acaso o decreto realmente terminar na sexta-feira, você pode vir de manhã, e se veio de manhã, deixa à noite para outra pessoa que não veio na parte da manhã, tá bom? Aquilo lá continua valendo. Eu te convido para orar mais uma vez, dizendo que hoje à noite nós teremos transmissão também ao vivo do nosso culto pela internet, às 7 da noite. Você é convidado juntamente com a sua família para cantar conosco, para receber a palavra de Deus. E quem sabe você não convida mais alguém e fala, vem cá para a gente cultuar junto. Quem sabe você não faz isso. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que veio a nós. Tua palavra que diz, ó Senhor, que nós podemos prosperar em tempo de crise. Principalmente quando a Tua mão está sobre a nossa cabeça. Dê sonho para o Teu povo, Senhor. Dê projeto para o Teu povo. Dê para a Tua igreja, Senhor, um coração igual ao seu. Nós temos uma necessidade, Pai, nesse tempo de crise, de perceber o Teu coração, de ser soprado mais uma vez pelo Teu Espírito. Por isso, Senhor, que a Tua palavra possa ser abrigada no coração do Teu povo.
E como no passado, quando a nação estava em crise, o Senhor sempre levantou um profeta para falar para o seu povo. Que o Senhor possa, Senhor, usar a tua palavra mais uma vez para isso. Para que o teu povo tenha esperança, para que eles tenham norte, para que eles saibam a quem temer. Eu oro agradecido por tudo que nos deu. Muito obrigado por tudo, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Paulo. Obrigado, Emerson, Camila, Israel. A todos um bom dia. Bom dia em família. E até a noite. Deus abençoe.